Olá galera, meu nome é Lidemário Alves e hoje nós vamos responder a primeira prova do processo de seleção das equipes internacionais de 2020. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho, como é que você consegue fazer essa prova. Você vai fazer a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, normalmente, e de acordo com a sua nota na OBA, você pode ser selecionado para participar de um processo que é dividido em 4 etapas, sendo elas 3 virtuais e uma presencial, para poder serem selecionadas, as equipes que vão compor as Olimpíadas Internacionais de Astronomia, representar o Brasil nas internacionais. Agora, propriamente dito, na primeira prova, eu gostaria também de ressaltar alguns dados que são muito interessantes para podermos prosseguir. Bem, se você realiza a OBA há um tempo ou outras provas, como a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, você já deve estar familiarizado com alguns desses dados. Por quê? Porque geralmente a prova te dá, mas nesse caso específico aqui, ela pode exigir, ou pelo menos seria interessante, que você saiba esses dados para que possa prosseguir melhor com um pouco mais de velocidade no andamento das questões. Vale ressaltar que essas 3 fases online têm um tempo, ainda que você saia da aba, esse tempo continua a contar e é apenas uma tentativa. Então você abre a prova, faz todas as questões, entrega e espera a nota. Então, aí na tela estão alguns desses dados, como a constante de gravitação universal, que é esse valor. Geralmente você pode usar 6,67, até aqui mais ou menos, com 2 casas decimais, ou até 6,7 às vezes, certo? A constante de Hubble, a constante da velocidade da luz no vácuo, a raiz de 3, que em algumas questões chega até a usar 1,8, Mas aqui está um resultado aproximado, lógico que não é exatamente isso. A raiz de 2 e uma unidade astronômica, que é a distância média entre a Terra e o Sol, que equivale a em torno de 150 milhões de quilômetros, certo? É uma média. E transformando isso para metros, nós temos 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Dito isso, agora vamos começar a resolver nossas questões. Questão de número 1. Um corpo do cinturão de asteroides entre o planeta Marte e o planeta Júpiter encontra-se a uma distância média de 5,33 unidades astronômicas. Quantos anos demora este corpo para dar uma volta completa ao redor do Sol? Escreva sua resposta com 2 casas decimais. Nessa questão, especificamente, não há alternativas. Havia um pequeno quadrado onde você clicava lá e digitava a sua resposta. Então vamos para o cálculo. Uma das formas que nós podemos utilizar, e talvez a mais viável, seria pela terceira lei de Kepler, que nos diz o seguinte, tá? Essa daí é a lei onde meu P vai ser o período de translação desse corpo, quantos anos ele demora para dar uma volta ao redor do Sol, e o meu A seria a distância média do objeto até o Sol. Digamos que seria o raio da órbita. Entendido? Agora então eu vou aplicar essa fórmula. E agora eu tenho que meu P, eu posso transferir esse quadrado aqui para uma raiz, que seria, na verdade, a mesma coisa de tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz quadrada de P ao quadrado é igual a P. Então, esse meu P vai ser igual a raiz quadrada de A ao cubo. Agora eu vou efetuar, E aí eu tenho que meu P é igual a raiz quadrada de 5,33 ao cubo. Eu faço essa multiplicação de 5,33 vezes 5,33 vezes 5,33 e eu chego a 12,30, certo? Então a resposta seria aí 12,30 anos. Próxima questão. A paralaxe heliocêntrica é usada para medir a distância das estrelas mais próximas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, podemos medir a posição de uma estrela em relação às estrelas de fundo. Quando a Terra está de um lado, nós efetuamos uma determinada medição e 6 meses mais tarde, quando ela estiver do outro lado, efetuamos a mesma medição. A metade do desvio total na posição da estrela corresponde à paralaxe heliocêntrica. Se o ângulo de paralaxe de uma estrela é de 0,43 segundos de arco, a que distância ela está de nós, aproximadamente? Aqui eu coloquei a equação, onde minha distância em parsec, podemos falar um pouco depois, é uma unidade, certo? É um modo de medir distâncias, que é igual a 1 sobre π em segundos de arco. Aplicando a fórmula, quase que diretamente, nós temos a minha distância em parsecs,
que vai ser igual a 1 sobre 0,43, que aí ele já me deu, na verdade, qual é esse ângulo, né? Que é os segundos de arco aí. Quando eu efetuo essa divisão, eu tenho aproximadamente 2,33 parsecs. Então, me dando como resposta o item E. Próxima questão. Se você estivesse no polo sul geográfico da Terra, no dia do solstício de verão, você veria o Sol a que altura do horizonte? Primeiro vamos entender o que é esse solstício de verão. Aqui eu coloquei uma breve definição que nos diz: o solstício de verão ocorre quando o Sol assume máxima declinação e incide de modo perpendicular sobre o Trópico de Capricórnio, localizado no hemisfério sul, ou o Trópico de Câncer, localizado no hemisfério norte. Aqui eu coloquei mais duas informações, né, que no dia do solstício de verão, no hemisfério sul, a declinação do Sol é igual a menos 23,5 graus, ou 23,5 graus sul. Nos polos, o equador celeste está na altura do horizonte. Se o observador está no polo sul geográfico, então o Sol estará a 23,5 graus acima do horizonte. Mas um pouco de calma. Para visualizarmos melhor, eu coloquei uma imagem que nos traduz o que é que essas três informações querem dizer. Você pode ver aqui que os raios solares estão com incidência de 90 graus, ou seja, perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. E aqui ele quer saber, se você estivesse aqui no Polo Sul, aqui à altura, no horizonte, você veria aqui o Sol. Vamos traçar uma linha para informar o seguinte. A Terra ela não gira propriamente dita em pé no espaço, se é que isso é uma referência. Entende? Ela gira com uma determinada inclinação. Essa inclinação do eixo terrestre, que você está vendo por essa linha vermelha, é de 23,5, aproximadamente 23,5 graus. Então, se os raios solares estão vindo desta direção, nós temos ângulos que são os tidos alternos internos. Então, você veria necessariamente o Sol a mesma angulação aqui. Como de todas as respostas, a mais próxima de 23,5 é propriamente 23,5, então a resposta seria aí a 23,5 graus. Próxima questão. Duas estrelas de nêutrons com massas de 1,66 massas solares e 2,04 massas solares se fundem dando origem a um buraco negro. Se, em primeira aproximação, nenhuma massa for perdida no processo, qual será o raio do horizonte de evento do buraco negro resultante? Aqui eu tenho uma fórmula que me convém utilizar, mas você pode fazer de outras maneiras, que é a da velocidade de escape, onde esse meu v escape aí é a minha velocidade de escape, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes esse meu g, que é a constante de gravitação universal que eu citei lá no início, vezes o meu m, que é a massa, dividido pelo e, que é o raio. Agora eu vou transferir ali para baixo para poder mexermos um pouco melhor com essa equação. Aqui eu tenho a velocidade de escape, a mesma equação lá de cima, e eu quero eliminar esse radical, esse radical para não me dar um trabalho depois. Então o que é que eu posso fazer? Lembra, uma equação que eu fizer de um lado e fizer a mesma coisa do outro, ela continua igual, a mesma operação. Então eu vou elevar os dois lados da minha equação ao quadrado, e eu vou ficar com a minha velocidade de escape ao quadrado, e esse meu radical agora foi eliminado. Então me auxilia a trabalhar. Temos que lembrar de algumas propriedades físicas muito interessantes do buraco negro que merecem um vídeo à parte, mas por enquanto vamos nos ater apenas à questão. A velocidade de escape dos buracos negros é tão alta que nem a própria luz consegue escapar, então eu posso igualá-la à velocidade da luz. E a massa total é igual à massa 1 mais a massa 2, já que nenhuma massa foi perdida no processo. Então a massa que eu trabalharei será igual ao somatório das massas, ou seja, 1,66 mais 2,04. Mas eu vou fazer mais quebrado para você acompanhar. Aqui embaixo, eu troquei, eu posso fazer isso, por um meio por extremo, simples, pegando o R, multiplicando lá e trazendo o V de novo. É apenas você trocar esses valores. Eu vou chamar agora de R, horizonte de eventos, que é ali a fronteira do buraco negro, onde nem a luz pode escapar. E esse meu C quadrado, se você voltar ao vídeo, você vai conseguir ver que lá no segundo slide, se bem me lembro, tem esse C, que é a constância da velocidade da luz. Ele representa a constante de velocidade da luz no vácuo. E o meu M não será mais um M só, ele é o somatório da massa 1 mais da massa 2.
Agora eu só preciso aplicar todos os meus valores e efetuar as operações matemáticas. Aqui você pode ver, né? O meu R do horizonte de eventos, o raio do horizonte de eventos, vai ser igual a 2 vezes a constante de gravitação universal. Como eu disse, você pode usar 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes, né, o meu somatório de massas, vezes 2 vezes 10 elevado a 30. Por quê? De onde é que vem esse 2 vezes 10 elevado a 30? É a massa solar. Lembre-se, aqui, né, ele fala 2 estrelas de nêutrons com massas solares. Então você pega esse valor e multiplica pela massa solar. O que é que eu fiz para simplificar? Eu vou somar primeiro eles para poder multiplicar pela massa solar sobre a minha velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ao quadrado. Agora eu vou efetuar as operações matemáticas passo a passo. Quando eu multiplico esses dois valores, eu tenho 13,34. Aquele somatório ali vai dar 3,70, né? Ou 3,7. E aqui embaixo eu tenho 3 elevado ao quadrado, 9, né? E 10 elevado à oitava ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a 8 vezes 2. Então eu vou ter 10 elevado a 16. Agora eu vou transferir esses valores aqui para baixo, onde o meu RHE vai ser igual a 13,34, que é todo esse valor aqui, vezes 3,7, vezes 2, e eu separei as potências. 10 a menos 11, eu repito, 10 a 30 e repito o número de baixo. Eu posso cortar aqui, né? Eu posso simplificar essas minhas potências para que eu não fique com números tão absurdamente altos. 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 30, eu posso, né, subtrair. Eu vou ficar com 10 elevado a 19. E 10 elevado a 19 dividido por 10 elevado a 16, eu também subtraio. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou efetuar essa multiplicação, que vai me dar 98,7, e repito, né, o que sobrou. O que foi que sobrou? Menos 11 mais 30, 19. 19 menos 16, 3. E vou repetir o meu 9, né? Dividir por 9, não pode esquecer. Quando eu divido 98,7 por 9, eu vou ter aí aproximadamente 10,96 vezes 10 elevado a 3 metros. Só que as respostas estão em quilômetros, vale você lembrar. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. 1000 metros, né, é igual a 1 quilômetro. Então, serão 10,96 quilômetros, me dando como resposta aí correta o item A. Próxima questão. A uma distância de 6,6 parsecs, o tamanho angular da órbita da Terra seria d, aproximadamente. Aqui eu coloquei duas imagens, né, para podermos entender um pouco como funciona. Essa é aquela representação da outra questão sobre paralaxe que nós fizemos. E essa representa o tamanho angular de toda a órbita da Terra. Então seria o meu 2P, né? Se você considerar um pouco mais, nós temos aqui a distância de Terra até o Sol. Esse ponto azul eu também posso considerar que é a distância de Terra até o Sol, como você pode ver aqui. Uma unidade astronômica e aqui uma unidade astronômica. Se esse ponto brilhante aqui for o ponto E, nós teremos a mesma distância e uma mesma altura, né? Nós temos aqui, por exemplo, se eu traçar uma reta imaginária, nós teríamos um triângulo retângulo. Então, eu tenho a mesma altura e eu tenho a hipotenusa, né? Que seria a distância da Terra até essa estrela. E aqui eu posso observar a mesma coisa. A minha distância seria... É porque aqui é uma visão, né, de um ângulo diferente. Mas olhando de cima também. Eu tenho a mesma altura. Você pode ver aqui, ó, uma unidade astronômica. E a distância, considerando que esse ponto E também é esse ponto brilhante, a distância, a minha hipotenusa, né, seria a mesma. Então, para eu saber o tamanho total, é só multiplicar isso por 2. Efetuando o meu cálculo, 2P, né, esse valor que você está vendo aí, e quando eu multiplico isso, eu tenho aí aproximadamente 0,30 segundos de arco, como nós já vimos anteriormente. Então, me dá como resposta o item A. Próxima questão.
Suponha que 8 galáxias estejam situadas nos vértices de um cubo com aresta 4,2 megaparsecs. Se o cubo se expande de acordo com essa determinada lei, qual é a velocidade de recessão de galáxias situadas em vértices opostos ao longo da diagonal do cubo? E aqui ele me dá um valor para a constante de Hubble. Despreze as velocidades peculiares das galáxias. Então nós vamos admitir um movimento uniforme e vamos desprezar quaisquer outros movimentos para as laterais ou, enfim, para podermos calcular, certo? Vamos lá. A lei de Hubble é essa que você está vendo aí, onde esse meu V é a velocidade de recessão da galáxia ou do corpo que eu esteja analisando, que é igual a d, né, a minha distância do meu observador até essa fonte de luz, vezes a minha constante de Hubble, né, que mudou recentemente para também adquirir esse nome, que foi um colaborador muito importante para que Hubble pudesse determinar essa constante. Agora eu preciso saber um pouco de geometria, na verdade, para calcular qual é essa minha distância, a distância entre essas duas galáxias. Lembre-se, você tem um cubo, né? E as galáxias estão nos vértices desse cubo. Então, eu posso dizer que a minha distância de uma galáxia até outra é igual à diagonal do cubo. Na verdade, ele já até diz aqui, né? Os vértices opostos ao longo da diagonal do cubo. E se você lembrar, a diagonal de um cubo é igual a aresta vezes raiz de 3. Então, agora eu posso sim aplicar todos esses valores e descobrir essa velocidade de recessão que ele quer na questão. O meu D aí, como você pode ver, a diagonal do cubo, que é igual a aresta vezes a raiz de 3. E eu posso utilizar sim o megaparsecs já diretamente. Por quê? Porque se você observar, a constante de Hubble é 70, nesse caso, 70 km, né, por segundo por megaparsec. Ele já considera a distância em megaparsecs. Então, dito isso, eu posso aplicar diretamente aqui, considerando a raiz de 3 aqui nesse caso, aproximadamente aí 1,8, e eu vou ter aí 7,7 megaparsecs. E agora eu tenho a minha distância, posso aplicar a lei diretamente. Minha velocidade será igual a 7,27 vezes 70, que me dá aí aproximadamente 509,2 km por segundo, né? Como você pode ver aqui, está em km por segundo, nossa resposta deu km por segundo. Então, você pode aí marcar, com certeza, que a resposta é a minha letra C. Próxima questão. Pelo gráfico, vemos que as estrelas da classe espectral A apresentam linhas de hidrogênio muito intensas. Já as estrelas de classe espectral M não apresentam linhas de hidrogênio intensas em seu espectro, porque, né, e escolha uma das alternativas. Vamos separar primeiro o elemento que ele está, né? Nós temos vários elementos aí, bem poluído esse gráfico, podemos dizer assim. Vamos separar, vamos destacar qual é o elemento chave, o elemento crucial dessa questão, que é o hidrogênio, essa linha aí mais ou menos que você pode ver em vermelho. As estrelas de classe espectral A, né? Aí eu circulei, né, o H, hidrogênio. As estrelas de classe espectral A, elas estão a uma temperatura, esse gráfico relaciona a intensidade da linha do elemento com a temperatura, né, das classes espectrais, está aí aproximadamente em 10.000 kelvins, né, da temperatura. E as estrelas de classe espectral M estão em torno de 4.000 kelvins. Então eu já tenho duas informações. As estrelas de classe espectral M são relativamente mais frias do que as de classe espectral A. Então agora vamos para as alternativas. Letra A. Possuem pouco hidrogênio? Não, as estrelas, né, são bolas de gás de hidrogênio, por assim dizer. Então essa resposta não nos é viável, pelo menos até por enquanto. Suas atmosferas são muito quentes e quase todo o hidrogênio está ionizado. Bem, se relacionarmos a classe espectral M com a A, já podemos ver aí que elas não são tão quentes quanto a A. Então a letra B já está fora de cogitação. As linhas de hidrogênio são ofuscadas pelas linhas de outros elementos. Não, também não é uma verdade. Em branco, vamos analisar a E para poder vermos se a D é possível. E suas atmosferas não são muito quentes e quase todo hidrogênio se encontra no estado fundamental. Verdade, nós vimos, né, que as estrelas de classe espectral M, elas
cá estão em torno de entre 3.000 e 4.000 kelvins, enquanto as estrelas de classe espectral A estão lá em torno de 10.000 kelvins. Então, nós podemos marcar aí que a nossa resposta é o item E. Próxima questão. A constante solar medida na Terra vale aproximadamente 1.360 watts por metro quadrado. O planeta Júpiter está, em média, 5,2 vezes mais afastado do Sol do que a Terra e tem cerca de 11 vezes o raio da Terra. O valor da constante solar em Júpiter vale aproximadamente. Vamos analisar qual é esse valor, essa constante solar na Terra. Nós temos aí essa unidade, esse valor, e ele nos diz muito sobre essa constante. Nós temos aí watts por metro quadrado. Então, o metro é a unidade de distância e metro quadrado é a unidade de área, como você bem deve saber. O valor da constante solar é inversamente proporcional ao quadrado de uma determinada distância, de uma determinada área. Então, eu posso concluir o seguinte, que há uma distância de 5,2 unidades astronômicas, visto que da Terra ao Sol é equivalente a uma unidade astronômica, o planeta Júpiter recebe aí 1 sobre 5,2 ao quadrado, em torno de 1 sobre 27,04. 5,2 vezes 5,2 dá aproximadamente esse valor. Então, quando eu efetuo essa divisão de 1 sobre 27,04, eu tenho aí esse valor. Aproximadamente 0,0369, não preciso mais das outras casas decimais. Transformando esse decimal para porcentagem, já que é o que a questão me pede, é só eu efetuar a multiplicação por 100 e aí eu tenho, ando duas casas aqui e eu tenho 3,69% aproximadamente. Como ele me dá aqui, 3,7, me dando como resposta o item A. Eu gostaria de chamar a atenção para esse item D, o mesmo valor do que a Terra, pois é uma constante. Veja, a constante solar medida na Terra vale isso. No planeta Júpiter será diferente, porque aqui nós já temos a constante solar medida na Terra, vale aproximadamente isso. É como a velocidade na luz, por exemplo. A velocidade da luz no ar é mais lenta do que a velocidade da luz no vácuo, ainda que seja por muito pouco, mas ainda assim é uma diferença. E se você considera a unidade, aqui metro quadrado, que é uma determinada área, quando você considera distâncias muito maiores, como você pode ver aqui, 5,2 unidades astronômicas, que é uma distância relativamente pequena para a astronomia, mas para o nosso senso comum é uma distância muito grande, isso tende sim a variar. Então, a resposta D aqui estaria errada por este motivo. Vamos lá para a próxima questão? Com o auxílio de um planisfério, um estudante sabia que no dia 2 de maio, a constelação Cruzeiro do Sul ficaria em pé às 22 horas, 10 horas da noite, próxima ao horizonte, como mostra essa figura. O que podemos afirmar sobre onde esse estudante se encontra? Vamos entender, eu vou substituir aqui a foto, o que é um planisfério. Isso aí é um planisfério, onde ele nos mostra quais são os céus que irão aparecer nos meses e nas horas daquele determinado ano. Como você pode ver aqui, maio, abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro. E aqui num círculo menor você pode ver as horas, 7 horas, 8, 9, 10 e todas as horas do dia. Óbvio que não é conveniente, por exemplo, você observar de dia. Você não vai conseguir enxergar muito bem o céu, por causa que o Sol ofusca todas as estrelas de fundo. Enfim, esse planisfério, ele mostra como será o Sol no hemisfério que você está situado. Então, vamos a 3 pontos cruciais. Primeiro, a constelação está em pé. O Polo Sul, o Polo Celeste Sul, está abaixo do horizonte, já que a constelação está em pé. E o Polo Celeste Norte está acima do horizonte. A bolinha era para ficar aí no E, mais para baixo, que ele está em algum lugar no hemisfério norte, porque o Polo Celeste Sul está abaixo do horizonte. Então, o Polo Celeste Norte estando acima do horizonte, ele está em algum lugar ali no hemisfério norte. 11. Luminosidade é a potência luminosa emitida pela estrela em todas as direções. Estrelas, em geral, são aproximadamente isotrópicas, ou seja, emitem igualmente para todas as direções.
A luminosidade é uma grandeza intrínseca das estrelas, que não depende da distância delas até nós. Esse diagrama aqui, né, conhecido como diagrama HR, traz a relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva. Comparando a outras estrelas do diagrama HR, as estrelas gigantes vermelhas possuem este nome porque são. Bem, se você já faz algo há um tempo, gosta realmente de astronomia, você poderia marcar essa muito facilmente e muito rápido. Só que para as pessoas que não são tão aficionadas, eu vou colocar o diagrama aqui, certo? Aqui eu tenho o diagrama, onde eu tenho a representação das minhas estrelas, né, a sequência principal que você pode ver aí, a luminosidade que elas emitem comparada à luminosidade do Sol, né, o tamanho dessas estrelas e a temperatura da superfície. Estrelas gigantes vermelhas. Vamos lá, né? Aqui nós temos várias estrelas. Se elas são vermelhas, né? Estrelas pequenas, aqui nós podemos ver gigantes vermelhas. Então, nós temos que subir no gráfico. Então, aqui eu tenho, né? Nessa faixa aqui, avermelhada, meio amarelada, alaranjado. E eu tenho estrelas gigantes. Aqui mais se aproxima, né, do vermelho aqui, e é bem grande, é essa de número 11. Então, vamos ficcionar ela como uma gigante vermelha. Agora, eu tenho que analisar quais são os outros aspectos que a tornam uma gigante vermelha. Primeiro, ela é grande, como o próprio nome já nos diz. Ela tem uma alta taxa de luminosidade. Entretanto, comparada às estrelas azuis, por exemplo, ela tem uma superfície, né, a temperatura da superfície é muito baixa. Então, de acordo com esse diagrama, eu posso dizer que as gigantes vermelhas são grandes, são muito luminosas, entretanto, são frias, são relativamente frias. Então, de acordo com todas essas alternativas, eu posso dizer que elas são menos quentes, já que são mais frias em relação a outras estrelas. Próxima questão. Comparado com um espectro feito em um observatório em solo, o espectro de uma estrela observada acima da atmosfera terrestre mostra. A atmosfera ela absorve alguns comprimentos de onda. Esse é um dos fatores cruciais para a vida, né, se desenvolver no planeta Terra. Então, se eu faço, né, uma observação fora da Terra, eu tenho menos absorção. Já dentro da Terra, eu tenho mais absorção, né? Mais absorção é igual a mais linhas de absorção. Um dos exemplos que nós podemos citar é como, por exemplo, um telescópio potente na Terra, um telescópio óptico potente na Terra, comparado ao telescópio Hubble, que, como você sabe, fica ali na órbita da Terra, né? O telescópio Hubble, por não ter a atmosfera entre ele e as estrelas, né, ele consegue observar coisas muito mais longe e com uma nitidez muito impressionante, comparado, né, com telescópios na Terra, que estão situados sobre uma espessa camada, né, de gases que nós chamamos de atmosfera. Esse é um dos motivos pelos quais os telescópios, para terem uma nitidez e um aproveitamento melhor, são situados nos montes, em lugares altos, porque essa camada, né, que nós chamamos de atmosfera, que são vários gases, é um condensado de gases, ela está mais espessa. Então, eu posso dizer que, se eu faço uma observação na Terra, né, propriamente dito, no solo, eu tenho mais linhas de absorção. Então, comparado com um observatório em solo, né, um observatório em órbita apresentaria aí menos linhas de absorção. Sabemos que ao longo do ano, o céu vai mudando de aspecto e que algumas constelações e planetas só podem ser vistos em algumas épocas do ano. Pensando nisso, responda. Para um observador que está situado no hemisfério sul, em que época do ano ele poderá ver o planeta Vênus? À meia-noite. Bem, como você sabe, né, pela ordem dos planetas, pelo conhecimento geral, o planeta Vênus ele fica mais próximo do Sol do que a Terra. Aqui eu fiz um desenho, né, que nos mostra alguns pontos. Considerando esse pontinho aqui como a Terra, nós sabemos que Vênus está aqui, né, ao redor do Sol, mais próximo do que a Terra. Note, se você tiver um observador exatamente nesse ponto, ao meio-dia, o Sol estará a pino, estará bem acima da cabeça desse observador. Entretanto, à meia-noite, o oposto disto que acabamos de dizer, o Sol vai estar completamente oposto a esse observador, né? Estará em
oposição. Então, se o planeta Vênus está girando mais próximo do Sol, eu posso dizer, né, já que ele tá falando aqui, né, um observador situado em qualquer lugar do hemisfério sul, eu posso dizer que nunca será visto, porque ele está mais próximo, eu sempre estarei em oposição a ele. Aí eu vou adicionar algumas informações, mas você pode ver elongação, né, que é esse ângulo aqui, é de 41 graus, então ele sempre estará mais próximo do Sol, propriamente dizendo, do que a Terra. Mas, né, só adicionando a questão, a resposta será em letra D, para qualquer observador. Sim, é possível ver Vênus em algumas latitudes inferiores a 70 graus, ou seja, 70 graus sul, aí no hemisfério sul. Entretanto, como é para qualquer observador, né, válida para todo observador no hemisfério sul, eu tenho aí que a minha resposta seria a letra D, nunca. Próxima questão. O processo de crescimento de uma galáxia é regulado pela taxa de conversão de gás em estrelas. Considere uma galáxia que está formando estrelas a uma taxa de aproximadamente 5,0 vezes 10 elevado a 30 kg por ano e contém cerca de 10 elevado a 9 massas solares de gás na sua constituição. Assumindo, em primeira aproximação, que a taxa se mantenha constante ao longo de todo o processo, estime quanto tempo demora para converter todo o gás existente nessa nebulosa, né, em estrelas. Considere a massa do Sol como 2 elevado a 30 kg. Esse é um dado que sempre se repete, é muito difícil você encontrar um dado diferente desse. Vamos lá. O meu tempo, esse tempo que ele quer saber, será igual à minha massa total dividida pela taxa de formação dessas estrelas, dividido por essa velocidade. Então, o meu tempo será igual a 10 elevado a nona, né? Que está dizendo aqui que é 10 elevado a nona solares de gás na sua constituição, vezes a minha massa solar, porque ele diz 10 elevado a nona massas solares. Então, eu tenho que multiplicar para eu saber qual é esse valor total. Dividida pela minha taxa de formação, que ele dá aí, que é 5 vezes 10 elevado a 30 kg por ano. Note que aqui nós já temos unidades iguais, então eu posso trabalhar muito melhor com isso. Eu posso, né, cortar esse 10 elevado a 30 por esse 10 elevado a 30. Por quê? Quando eu tenho essa divisão, eu posso efetuar uma subtração, né? 10 elevado a 30 dividido por 10 elevado a 30 é igual a 10 elevado a 30 vezes 10 elevado a menos 30. Então, 30 mais menos 30 é igual a 10 elevado a zero. E, como você bem sabe, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso desprezar até esse 1, na verdade, né? Então, eu teria aí uma fração de 2 sobre 5 vezes 10 elevado a nona, me dá em torno de 4 vezes 10 elevado a 8, né? 2 dividido por 5 dá 0,4 vezes 10 a nona, mas eu não posso deixar minha notação com números menores que 1, nem maiores que 10. Então, o que é que eu faço? Eu passo um zero, né? Passo um zero para lá, ficando com 4 vezes 10 elevado a oitava, quilograma, cortei com quilograma, me sobram anos, me dando como resposta aí exatamente, né, batido, a letra D. Próxima questão. No gráfico abaixo vemos a relação teórica entre a massa, em termos de massas solares, e o raio, em termos de raios terrestres, das anãs brancas, né, que é um tipo específico de estrelas. Baseado no gráfico, analise as seguintes afirmações e marque a opção verdadeira. Então você vai analisar essas 3 propostas e marcar a opção, né, que condiz com aquilo que você acha que você marcaria, no caso que é. Eu aconselho que você tente fazer antes mesmo de ver a resolução. Vamos agora resolver. Aqui eu peguei o gráfico, né, e trouxe mais para cá com uma linha, entendido? Para podermos analisar. Vamos lá. Anãs brancas com massas iguais à do Sol são menores que a Terra. Vamos analisar aqui as massas. Uma anã branca com uma massa solar, ou seja, a massa é igual ao Sol, é menor do que a Terra. Traçando a linha, nós temos que isso é verdade. Aqui, o raio da Terra, 1, e a anã branca com uma massa solar é menor, né? Está entre 0 e 1. Então, a minha alternativa 1 é verdadeira. Vamos analisar a segunda agora. Se por acreção a anã branca ganhar massa, ela diminuirá de tamanho. Anãs brancas com massas de 0,5 massas solares, você pode traçar aqui,
tem aproximadamente um raio terrestre. Anãs brancas com uma massa solar têm aproximadamente meio raio terrestre. Isso nos diz muito sobre elas. Por quê? Se você considerar a linha do gráfico, quanto maior a massa da anã branca, menor ela vai ficando, até chegar a um determinado limite. Então, se uma anã branca ganhar massa, sim, ela diminuirá de tamanho. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 3. Só podemos ter anãs brancas com até 1,4 massa solar. Também é verdadeiro. Aqui, né, nessa linha, que aqui ele diz que é 1,4 massas solares, é o limite de Chandrasekhar, né? Que é o limite de massa que uma anã branca pode ter. É tanto que você vê que o gráfico não prossegue a partir desse ponto. Então, sim, nós só podemos ter anãs brancas com até 1,4 massa solar. É verdadeira, não dando como resposta, né? Aí todas as afirmações são verdadeiras. Item A. Próxima questão. A maior luneta do Brasil é a Grande Equatorial de 46 centímetros, que fica no Observatório Nacional, né? No Rio de Janeiro, RJ. E que tem esse nome porque sua lente objetiva tem aproximadamente esse diâmetro, 46 centímetros. Considerando que a Lua apresenta um diâmetro angular de cerca de 0,5 graus, qual será o diâmetro aproximado da imagem da Lua no plano focal desse instrumento? E aí ele nos dá a razão focal dessa luneta. Vamos introduzir algumas equações, né, para podermos ir separando, fazer bem mitigado esse processo. 46 centímetros eu vou transformar logo para o meu SI em metros, que é a mesma coisa de 0,46 metros. Essa primeira equação, né, onde L é igual a SF vezes o meu θ, essa letra grega, né, representa o θ, é o meu L, o tamanho da imagem, o meu F é a distância focal e esse meu θ é o diâmetro angular em radianos. Vale ressaltar isso. É importante você saber lidar com radianos, com graus, para poder resolver essas questões de óptica. Então, eu preciso converter esse meu valor aí de 0,5 graus em radianos. Aqui eu vou fazer a conversão, que você já deve estar até bem acostumado com isso, desses minutos, né, desses graus para o radiano, né? Como você pode ver aí, passo a passo, né, considerando π como 3,14, então eu tenho aí em torno de 0,008722. Posso transformar isso para a minha notação científica para ficar melhor, onde eu tenho aproximadamente 8,73 vezes 10 elevado a menos 3 radianos. Mas eu ainda não tenho todas as informações necessárias. Eu quero saber quem é meu L, mas agora eu só descobri o meu θ. Eu preciso descobrir qual é essa distância focal. A distância focal pode ser entendida deste modo, onde esse F seria a distância focal, esse D é a distância da objetiva e esse N é a razão focal. Veja, ele me deu, né, essa distância da objetiva, ele me deu a razão focal, né, você pode ver aqui, e ele quer saber agora, né, quem é a minha distância focal. Eu tenho uma equação com 3 incógnitas, onde eu sei quais são duas delas. Então me fica muito fácil descobrir, né? Vou separar aqui do lado e vou colocar, né? F 0,46, lembra, em metros, e a razão focal, que ele já me deu aqui, 14,1. Vou passar esse 0,46 para lá, multiplicando, e eu tenho aí em torno de 6,5 metros. Vou considerar como 6,5 metros. Agora sim. Agora eu tenho a minha distância focal e eu tenho o meu diâmetro angular em radianos. Agora eu vou só multiplicar um pelo outro, né, aplicando a fórmula diretamente. Eu tenho 6,5 vezes 8,73 vezes 10 elevado a menos 3. Então eu tenho aí 56,745 vezes 10 elevado a menos 3. Note, eu tenho isso em unidades do SI, ou seja, eu tenho isso em metros. Só que nenhuma de minhas respostas considera metros. Nós temos centímetros, milímetros, mas não metros. Então eu tenho que converter, né? Efetuar uma conversão muito básica, né? Que você também deve estar habituado a fazer. Mas antes eu vou reorganizar essa minha notação científica, porque a notação científica, esse número aqui, ele não pode ser menor que 1 e não pode ser maior que 10. Então eu vou passar essa vírgula para cá e reduzir, né, um expoente aí.
ou acrescentar, nesse caso seria, né? Eu vou pegar 10 elevado a menos 3 e somar 1 ao expoente. Eu vou ficar então aí com em torno de 5,67 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Aí já fica uma unidade mais familiar, porque você sabe o seguinte: 100 centímetros é equivalente a 1 metro. Então, 100, que é igual a 10 vezes 10, né? 10 ao quadrado, é igual a 1 metro. Então, o contrário também me é verdadeiro. Se eu tenho 10 elevado a menos 2 metros, isso é igual a centímetro. 10 elevado a menos 2 metros é 1 centímetro. Então, eu tenho 5,67 vezes 10 elevado a 2 metros é a mesma coisa que 5,67 centímetros. Logo, me dá como resposta aí o item D. Ele arredondou, né? Eu não arredondei aqui, não achei interessante arredondar, mas você marcaria, no caso, o mais próximo, que é 5,7 centímetros. Então, me deu aí a resposta e vamos para a próxima questão. Que tipo de telescópio é mais adequado para se estudar o interior das nuvens de poeira interestelar? Vamos analisar todas essas informações: rádio, ultravioleta, óptico ou raios gama. Todas essas são frequências, né, específicas do meu espectro eletromagnético. Mas vamos analisar primeiro quais são os obstáculos. Esses grãos de poeira, chamados de silicato, né, podem ser até a poeira interestelar, entre outros, interferem nessa passagem de luz. Eles absorvem e até mesmo às vezes fica opaco, né? Eles têm uma absorção completa. Mas normalmente é translúcido, ou seja, absorve e deixa outros comprimentos passarem. Quanto maiores as concentrações de poeira, maior será o efeito de extinção, né? Ou absorção ou espalhamento, né? O redirecionamento da luz. E outras informações aqui. Elas podem ser transparentes, né, para as ondas de rádio infravermelho, cujo comprimento de onda, né, o comprimento desse símbolo aqui é o lambda grego, rádio e lambda infravermelho são muito maiores que o tamanho do grão de poeira, né, e podem ser opacas para comprimento de onda menor. Vou colocar o espectro eletromagnético para podermos vermos melhor, né. Você pode ver que há uma diferença brutal, né, entre ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e principalmente do rádio ao gama, né, que são os dois extremos desse espectro eletromagnético. As ondas de rádio, por exemplo, eu separei excepcionalmente elas, têm um comprimento de onda da ordem de 10 elevado a terceira metros, ou seja, de quilômetros. Você pode ter comprimentos de onda de quilômetros, né? É por isso que elas passam facilmente pelos obstáculos. Então, são viáveis para essa observação. Já os comprimentos de onda do gama, por exemplo, é 10 a menos 12. É um tamanho ínfimo, são escalas atômicas de comprimento de onda. Então, seria a minha resposta mais interessante um radiotelescópio. Por quê? O ultravioleta que você vê aí, ele faz parte aqui, né, do meu espectro que está acima da luz visível. Está aqui em torno, o ultravioleta. Ó. Está nessa faixa. Ele é muito pequeno. Eu quero o maior comprimento de onda possível para poder observar. O gama continua sendo pequeno, o raio-x também, e a luz visível também é relativamente pequena. Nós temos aí 10 elevado a menos sexta, né, metros. O infravermelho e o micro-ondas. Já as ondas de rádio, como nós vimos, né, como eu já falei, tem aí quilômetros de comprimento. Então, nos é viável aí o radiotelescópio. O ultravioleta não é interessante, o óptico também não, em branco não, e o telescópio espacial de raios gama talvez seria o menos indicado para o interior das nuvens de poeira interestelar, né? Vale ressaltar, eu não estou menosprezando o ultravioleta, o óptico, nem o raios gama. Cada um tem uma especificidade para você trabalhar. Nesse caso específico, a questão nos pede o interior das nuvens de poeira interestelar. Então eu tenho que considerar que ele está observando apenas as tidas nebulosas, entende? Mas, por exemplo, o ultravioleta, os raios gama, os telescópios ópticos são muito importantes para observar, por exemplo, as estrelas, as galáxias. Então fica aí essa dica, né? Os radiotelescópios são muito interessantes para observar esse tipo específico de objeto no espaço.
Nossa última questão aí, né? O vento solar carrega material para o espaço interplanetário a uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas por segundo. Nesse ritmo, quanto tempo leva, aproximadamente, para o vento solar carregar para o espaço uma massa equivalente à da Lua? Considere a massa da Lua e aí ele me dá, né, 7,4 vezes 10 elevado a 22 kg. Vamos lá, passo a passo, né? O meu tempo, como nós já vimos na outra questão, seria a massa total de um sistema sobre a taxa, né? A taxa de perca, podemos dizer assim, a taxa de transformação, já que nada se perde. Aí eu vou transferir aqui para baixo, né? T é igual a 7,4 vezes 10 a 22 kg, que é a minha massa total, que ele quer, né? A massa da Lua, sobre 2 vezes 10 elevado a 9 kg por segundo. Efetuando essa divisão, né, eu tenho 3,7 vezes 10 elevado a 13 segundos. Mas note que todas as minhas alternativas estão em anos. Então eu preciso efetuar uma conversão direta de segundos para anos. Caso você não saiba, você pode fazer passo a passo, de acordo com aquilo que você já sabe no seu cotidiano. Aqui eu tenho a minha taxa, né, que eu preciso transformar de segundos para anos. Vou fazer passo a passo para melhorar o entendimento. De segundo para hora, eu posso dividir por 3.600 ou multiplicar por 1 sobre 3.600. De hora para dia, eu divido por 24. De dia para ano, eu divido por 365. Então, para eu efetuar esse salto de segundo para ano, eu posso dividir o meu segundo por todos esses valores simultaneamente, multiplicados entre si. O que é que eu quero dizer com isso? Pego o meu valor total, passo aí a fração e multiplico todos esses valores, 3.600, 24 e 365. Eu efetuo essa multiplicação e eu vou ter aí em torno de 3,7, né? Como você pode ver, dividido por 3,1536 vezes 10 elevado a sétima. Eu coloquei só 4 casos decimais porque me interessa um pouco mais. Vou cortar, né, essas minhas potências para trabalhar melhor e efetuo essa divisão. Vou efetuar essa divisão, me dá aproximadamente 1,2 vezes 10 a sexta anos. E aí você vai procurar, né, aqui nós já temos a resposta final, você vai procurar qual se encaixa melhor. Que confundem muita gente, mas vamos com calma, vamos entender, sabe? Milhão. O que é milhão? Bem, você sabe que 1.000 é 10 à terceira. Você tem 1.000 cadeiras, é a mesma coisa que ter 10 elevado à terceira cadeiras. Então, milhão seria 10 elevado à sexta. Por quê? Você tem 1.000, então você tem 1.000. 1 milhão é 1.000.000. Então você conta a quantidade de zeros e transforma isso numa potência. Então eu tenho 1 vezes 10 elevado à sexta. Bilhão, você acrescentaria mais 3 zeros. Trilhão, mais 3 zeros. Sempre assim para mudar essa ordem. Então eu teria aí aproximadamente 1,2 milhões de anos. Você pode ver aí que é aproximadamente, né, 1 milhão de anos, porque a resposta que se encaixa melhor seria a letra A. Bem, muito obrigado. Eu gostaria de ressaltar alguns outros pontos que eu não falei inicialmente, porque esqueci. Por que algumas das alternativas têm branco? Nessas provas, nessas questões, se você errar a partir de um determinado número que eles dizem, se você errar, por exemplo, 2 questões, uma verdadeira será anulada. Então, não é conveniente, se você não descobrir as respostas, você chutar, porque o chute ele pode acabar anulando uma resposta certa que você deu. Então, se você não conseguir de forma alguma resolver a questão, marque em branco. Não deixe sem marcar, senão ela será computada como errada. Então, se você não souber, marque em branco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou lançar a segunda e a terceira etapa dessas provas online, né, que eu tive a honra de fazer. Fui selecionado para a quarta fase, que é presencial no Rio de Janeiro, mas não pude arcar com os custos da viagem, mas foi uma experiência muito boa.
Espero que você consiga estudar e recomendo fielmente que você pare nas questões e tente resolver, ou pelo menos espere eu falar qual equação usa e aí você pausa de novo, tenta responder. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, se eu passei muito rápido por um assunto, é para o vídeo não ficar tão longo. Alguns assuntos como buraco negro, espectro eletromagnético, entre outros aí que eu vou falando, né, a lei de Hubble, eu posso fazer vídeos mais mitigados, né, um vídeo só sobre buracos negros, um só sobre a lei de Hubble, ou pelo menos só sobre a aplicação dela em vestibulares e Olimpíadas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi dar esse passe relâmpago sem explicar diretamente o que são esses fenômenos. Então, muito obrigado e aguardem os próximos vídeos.